Querida irmã, amado querido irmão, essa palavra de Ezequiel 2:1 é uma palavra que serve para todo crente, irmãos. Não tem nenhum crente que não seja tocado por esta palavra. Essa palavra de Deus é uma palavra tão forte. Eu vou descrever o cenário em que Deus falou isso para Ezequiel. Ezequiel, ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. Então ele também tinha por herança o sacerdócio em Israel, porque ele fazia parte dessa linhagem sacerdotal. Mas ele agora estava na Babilônia, cativo. E você imagine alguém sair do palácio, sair das cortes, porque a família sacerdotal tinha acesso livre ao palácio do rei, morava num verdadeiro palácio, e agora Ezequiel está na Babilônia, escravo. E lá existia um rio chamado Rio Quebar. Esse rio, ele era um rio que tinha muito argila, barro, para fazer tijolos. E existia ali muitos escravos, milhares e milhares e milhares de escravos de Israel. Eles botavam uma sacola grande aqui nas costas, prendida aqui nos braços, feito de palha resistente para carregar barro. E eles entravam para dentro do rio, atolando os seus pés no barro, e outros escravos enfiavam a mão no barro, tiravam aquele barro e botavam naquela sacola. E eles não podiam dizer: eu vou levar menos para pesar menos, não. Eles tinham que levar cheia, porque os soldados babilônicos estavam ali com chicotes que cortavam a pele para vigiar quem é que estava fazendo moleza, tendo moleza para bater, para judiar. E Ezequiel, ele cresceu em um ambiente onde ele viu o povo de Israel vivendo numa boa, em suas casas. O pessoal procurava o templo onde seu pai era sacerdote para sacrificar, o templo de Salomão, suntuoso templo de Salomão. E agora o olhar dele estava sobre aquela situação triste. E por muitas vezes Ezequiel viu tombar ali, o povo tombava, morria, escravos. E viu seus irmãos de nação morrer ali, ele não podia socorrer, ele não podia fazer nada. E Ezequiel estava muito triste porque o cenário da sua vida tinha mudado completamente. Imagine você sair de um palácio para estar dentro de um rio, sendo escravo, carregando barro para um rei implacável como Nabucodonosor. E diante daquela situação, no meio daquele barro, no meio daquela mortandade de escravos morrendo ali, muitos seus colegas de infância, ele olhava aquele cenário e não existia nenhuma possibilidade dele pensar que Deus poderia fazer com que houvesse uma reviravolta. Eles não tinham arma, não podiam possuir arma, eles não tinham treinamento para guerrear com aquele exército que era um dos exércitos poderosos da terra. A comida era regrada, você só vai comer isso aqui. Eles comeram tanta cebola por alimento que no deserto disseram para Moisés que estava com saudade das cebolas, ou seja, com saudade da escravidão. E naquele cenário de tristeza, Ezequiel era filho de Buzi, sacerdote, mas ele era profeta. Deus usava o sacerdote para direcionar o povo na palavra, mas quando Deus queria falar, o oráculo dele eram os profetas. E Ezequiel era um profeta, apesar de ser filho de sacerdote. E agora, no meio de toda aquela tristeza, Ezequiel estava cabisbaixo, sem esperança nenhuma, porque o cenário que estava diante dos seus olhos era do caos. O que é que ele imaginava? Ele imaginava que todos os nascidos naquela terra não teriam condição de fazer nada, e os que ali estavam também não, porque eram escravos e estariam condenados à morte. E no meio de tudo aquilo, Deus disse: põe-te de pé e eu falarei contigo.
trocando em miúdos, levante a cabeça. Deixe essa tristeza de lado e eu falarei contigo. E Ezequiel, no capítulo 37, é levado a um vale de ossos secos, onde Deus faz ele entender, caminhando sobre aquele vale, faz ele entender que aquele vale representava a nação de Israel. Por que o vale de ossos era de ossos secos, sequíssimos, como define a palavra? Porque não tinha nenhuma possibilidade deles saírem daquela situação. Mas Deus faz uma pergunta ao profeta, dizendo: profeta, poderão reviver esses ossos secos? E ele mesmo, que triste, ele disse: Senhor, tu sabes. Ele estava dizendo: Deus, tu sabes que eu sei que se o Senhor quiser, podem reviver, sim. E Deus manda ele profetizar, e no meio daquela profecia, aquele vale de ossos se transforma num grande e poderoso exército, depois de receber o vento, o sopro do Espírito Santo. Essa palavra hoje, irmãos, é para crentes que estão se sentindo abatidos. Essa madrugada, eu estava vendo um vídeo, enquanto processavam as gravações que eu tinha feito aqui, renderizava no programa. E Deus usou uma mulher, uma senhora de idade. Talvez você tenha visto esse vídeo. Ela dizendo que Deus mandava dizer que você é um vaso, mas que você é um vaso que está deitado. E que esse vaso deitado está saindo ainda um filetezinho de azeite. E por isso que me veio essa palavra: põe-te de pé e falarei contigo. Existem muitos vasos deitados, vasos que eram cheios do Espírito Santo, cheios do azeite santo, e que devido às lutas, às visões que têm tido, devido a perder tempo com as coisas deste mundo, estão deitados. Mas naquele vídeo aquela senhora dizia: mas ainda tem azeite, tem um restinho de azeite, põe-te de pé e eu multiplicarei o azeite, como o azeite da viúva. Talvez você, eu estou encontrando tanta gente buscando conselho, dizendo: pastor, eu estou numa frieza espiritual, pastor, eu estou tão desanimado, pastor, eu estou tão triste, pastor isso, pastor aquilo. E quando eu vou conversar com as pessoas, começo a descobrir que elas estão assim porque estão perdendo tempo com as distrações que o diabo criou para distanciá-las de Deus. O diabo quer tombar o vaso. Você é o vaso e está de pé. Se tombar, o azeite derrama. O azeite simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo, e se esse vaso tombar, o azeite vai correr. E vaso sem azeite é apenas um pote de barro, mais nada. Mas vaso cheio de azeite é vaso de valor, é vaso de honra. Está na hora de nós crentes nos levantarmos para ver as maravilhas que Deus tem feito. Nós estamos vivendo, existem duas direções. Uma direção é você caminhar com Deus e ser um vaso de honra cheio do Espírito Santo, e não pensar em desistir de nada que Deus propõe para que você faça. E outra coisa é você caminhar nas distrações do diabo. Ontem eu vi um empresário dizendo que reuniu mais de 100 funcionários que ele tem num clube, trouxe uma pessoa para dar palestra e ele mesmo deu uma palestra para os funcionários, porque ele disse: dentre vocês aqui tem mais de 100, eu já estou com a lista aqui, pegou a lista, mostrou, já estou com a lista aqui para demitir mais de 50, porque não estão trabalhando mais
passa o dia inteiro jogando joguinho no celular. Faz tempo que vocês estão sendo monitorados e observado. Vocês pedem para ir no banheiro, fica 1 hora, 2 horas no banheiro jogando. Vocês nunca pediram tanto vale como estão pedindo agora, antecipadamente. Vocês pedem férias, vocês pedem para demitir vocês e readmitir novamente para poder pegar o dinheiro para jogar. E eu disse: Deus, como o inimigo está trabalhando com esse negócio. É uma das coisas para o inimigo trabalhar. O inimigo fez com que o povo de Deus no deserto sentisse saudade da escravidão do Egito. Tem muita gente que aceitou Jesus, está com saudade da cervejinha gelada, está com saudade do cigarro na boca, está com saudade da pedra de crack, está com saudade do adultério, do sexo ilícito, está com saudade da fofocaiada, da miséria que o mundo oferece. E hoje Deus está dizendo: tu é vaso, põe-te de pé, porque estou falando contigo. Põe-te de pé. O Senhor está dizendo: levante, não fique prostrado no chão onde o diabo te lançou. Tu és vaso de honra, não seja vaso de vergonha. Existem muitas distrações. Ninguém mais quer ler a Bíblia. Alguns crentes que frequentam a igreja, acham a Bíblia enfadonha, não querem mais ouvir uma palavra. Amados, esse show terrível, diabólico, satânico, miserável dos infernos de Madonna, as imagens desse show estão com milhões de acessos. A gente prega uma palavra de Deus e tem pouco acesso. Eu sei que o mundo jaz do maligno, mas nesse mundo que jaz do maligno, existe entre o povo mal deste mundo, existe o povo de Deus. Existe o povo de Deus. E não é dizer que sou Deus da boca para fora, isso não adianta. Eu sou evangélico, eu sou crente. Que é que adianta você dizer que é evangélico, dizer que é crente e não procede como crente e como evangélico? As pessoas não conseguem mais ouvir uma palavra de edificação, da coceira nos ouvidos, como disse Paulo na carta a Timóteo. Não conseguem mais uma palavra para edificação. Só querem palavra que vão receber casa, vão receber carro. Só quer palavra que o marido vai voltar, mas não quer consertar a vida. Ora 2 minutos pedindo a Deus para trazer o marido de volta e passa horas no celular, vendo as obras de Satanás, as obras do diabo. Você não queria ouvir uma palavra de vitória hoje? Pois está aqui a palavra de vitória, é essa aqui que eu estou dando. Palavra de vitória é palavra que bota o povo no caminho certo. Palavra de vitória é palavra que abre seus olhos e diz: sai deste caminho, que este te leva para o diabo. Os demônios estão te conduzindo este caminho, vem para cá, caminha com Deus. Esta é uma palavra de vitória para a sua vida, porque palavra de ilusão tem muitas. Tem muitos aí, igrejas, dizendo ao povo: traga o dinheiro, traga o dinheiro, traga o dinheiro, bote nesse, naquele outro envelope, que você vai receber a vitória. O povo pagando, ficando pobre para ser enganado. E está assim essas igrejas, está assim. Igreja cheia de um povo vazio, igreja cheia de um povo sem Deus, igreja que Jesus não passa nem longe, quanto mais perto. Nós temos que ter cuidado. E Deus falou comigo tremendamente através daquela senhora. Deus falou comigo tremendamente. Nós temos que despertar. Os dias estão passando tão rápido, você já prestou atenção? Hoje já é 16 de maio, mês 5, parece que começou o ano ontem.
Parece que começo de janeiro era agora, semana passada. Você sabe o que é isso? Isso é cumprimento da palavra. Deus disse: nos últimos tempos abreviarei os dias. Então não tem para onde você correr. Ou você encara a realidade, admite os erros para corrigi-los, porque quem não admite o erro, não corrige. Quem acha que o erro está certo, vai permanecer errado, vai permanecer no engano. Abra os olhos, igreja. Hoje o trabalhar do cão é dentro das igrejas. Antigamente o diabo esperava o crente sair da igreja para pegar ele lá fora. Agora ele pega dentro da igreja. Pega dentro da igreja, olha na roupa dos outros. Vale, aquela mulher crente. Mas aquela mulher até um dia desse era garota de programa. Traiu o marido. Fica dentro da igreja falando mal dos outros, vendo os erros dos outros, apontando os erros dos outros. É uma das distrações que o diabo está usando para distanciar você de Deus. Você está dentro da casa de Deus, mas não está com Deus. Mulheres crentes com roupas mostrando os seios, as polpas da bunda. Mulheres crentes se preparando para o culto, empinando a bundinha de frente ao espelho para bater uma foto e dizer: estou indo adorar. Desse jeito, adorar a Deus com toda essa carnalidade. Usa uma Bíblia pequena, mas quer ter uma bunda grande. Que vergonha, crente. Como Deus fica triste com isso. Pois é, Célio, o arrebatamento chegando. Está bem aí. Está bem aí. E tem uma coisa: a hora de se corrigir é agora, porque depois não adianta vir com mimimi, não. Não tem mais chance. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai levar quem está com ele. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu não os ouvirei. E ele está voltando. Está bem aí. Crentes que querem ir à igreja é como se fosse para um desfile de moda, vestido encolado, corpinho desenhado, para dizer que tem um corpo bonito. Cuidado, que corpo bonito, vai ter muito corpo bonito queimando nas profundezas dos infernos. Sensualidade. Crentes que saem para a rua, quando volta para casa traz milhares de pecados, porque foi desejada por mais de 1000 homens. Cada homem que olhou por ela na rua viu aquele corpão, desejou ela na cama e cometeu pecado, e o pecado ficou para ela e para eles. Então cada um que pecou é mais um pecado para você. Crente sensual. Outro dia eu vi uma foto, a irmã com a Bíblia, olha, a Bíblia assim e o dedinho, fazendo biquinho. E o diabo dizendo: vem, biquinho, vem que eu vou queimar esse biquinho no inferno, vem para cá que aqui tem fogo devorador para pegar você e torrar tudo. A igreja está precisando caminhar com Deus. A igreja está precisando voltar-se para Deus e entender que Deus é santo. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Pastor, que palavra dura na abertura do culto. Eu estava aqui esperando uma palavra de vitória. Você está recebendo uma palavra de vitória. Lembre-se que a Bíblia é uma espada de 2 gumes. Ela educa, ela chama atenção e ela abre os olhos do povo, porque tem muita gente fazendo tudo isso que eu estou dizendo e achando que está certo. Tem muita gente dizendo: isso é besteira, sair para Deus não é nada não. É. Deus, Ele não deixa passar nada. E a palavra de Deus diz que os olhos dele estão como chamas de fogo ao redor de toda a terra. Chamas de fogo é para quê, irmão? É para consumir os pecados. O Senhor é amor, mas é justiça. Como é que você acha que Deus reage tendo dado o seu filho Jesus para morrer na cruz por nós e vendo a gente tratar ele desse jeito, com todo esse desamor, com toda essa falta de respeito?
tem que ter cuidado, porque muita gente está brincando com Deus. Tem muita gente brincando com Deus, não é pouca não, é muita. Até pastores religiosos brincando com Deus, levando Deus a pagode, como a gente diz. E Deus dizendo: sim, estou vendo, estou sabendo as intenções do seu coração. E Deus dizendo: olha, vocês tomem cuidado, porque na verdade, meus amados, queridos irmãos, os que brincam com Deus não sabem o que Deus é capaz de fazer. Tem muita gente brincando com Deus, levando Deus a pagode, levando Deus na graça, achando que Deus é tudo isso aí. Eita Jesus Cristo! O que eu fico pensando, meu Pai, é quantos pastores não entrarão no reino dos céus. Meu Deus, quantos? Quantos não vão entrar no reino dos céus? Pastor, que palavra dura é essa? Mas eu tenho que falar a verdade, porque está escrito. Está escrito. Nós temos que entender, irmãos, que a glória de Deus não vai ser mudada para agradar ninguém. Deus não muda a glória dele para agradar ninguém. Sabe por quê? Porque Deus é sério, Deus é santo. Escuta esse hino aí: com Deus não se brinca, de Ananias. Escuta a letra. Essa é a mensagem para a sua vida. Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar. Nosso Deus é fogo puro, é sim, e você pode se queimar. Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar. Nosso Deus é fogo puro, é sim, e você pode se queimar. Existia um exército chamado Filisteus, e tinha um gigante querendo brincar com Deus. E apenas um menino foi no nome do Senhor, em nome do Senhor, lutar com o gigante, e somente com a pedrinha o gigante ele matou. Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar. Nosso Deus é fogo, nosso Deus é fogo, e você pode se queimar. O rei Senaqueribe uma carta escreveu para o rei Ezequias, querendo brincar com Deus. Deus mandou somente um anjo, e olha só o que aconteceu. 185 mil, só um anjo destruiu, para o rei não brincar com Deus. Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar. nosso Deus é forte, nosso Deus é assim, e você pode se queimar.